Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de conhecimentos bancários e agora nós iremos abordar um assunto muito legal, muito importante, uma entidade, uma instituição financeira importantíssima no Brasil, um tipo de instituição financeira que mais cresce hoje em dia são as cooperativas de crédito, ok? Então vamos lá. Primeiramente, situar vocês aos nossos estudos, né? Então, nós temos aqui ó, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, nós estamos estudando aí passo a passo dessa estrutura e as cooperativas de crédito figuram aqui, ó, cooperativas de crédito, ou seja, no sistema operativo. Dentro do sistema operativo, nós temos uma outra subclassificação, né? As cooperativas de crédito pertencem ao seleto grupo daquelas instituições financeiras consideradas o quê? Monetárias, ou seja, que elas têm autorização de fazer a captação de recursos dos depósitos à vista. Só lembrando para vocês, nós temos apenas 5 espécies de instituições financeiras monetárias que podem realizar a captação via depósito à vista. Primeiro, bancos comerciais. Segundo, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos e, finalmente, as caixas econômicas. Bacana? Ok. E aí, professor, você falou na aula que as cooperativas de crédito são as instituições que mais crescem no Brasil. Exatamente. Fazendo uma rápida pesquisa, sempre na fonte, lá no site do Banco Central do Brasil, e nós encontramos o seguinte, olha só, eu encontrei, fui lá, ó, nome, segmento, cooperativas de crédito, cooperativa de crédito, né? Cooperativa de crédito. Nós tivemos aqui, ó, fizemos uma breve pesquisa, tivemos aqui, ó, 636 itens, ou seja, 636 tipos de cooperativas de crédito, e eu tenho certeza absoluta, que nesse exato momento, lá no Banco Central, tem vários pedidos de novas cooperativas de crédito. Por quê, professor? Uma informação importante, que isso pode cair na sua prova. Olha só, as cooperativas de crédito precisam de autorização de quem? Do Banco Central do Brasil para operar. Por quê? Porque é considerada uma instituição financeira, é um meio de circulante, é um meio de pagamento aí, as cooperativas de crédito. Bacana? Então vamos lá, fazer a nossa pesquisa aqui, O que é a cooperativa de crédito, né? Antes da gente perguntar o que é a cooperativa de crédito, quero falar para vocês o seguinte, né? Por que a cooperativa de crédito, né? Gente, vem comigo, ó. Determinada pessoa ou determinada empresa, né, ela precisa de recursos para se alavancar, para se desenvolver, para investir, para crescer. Hoje, vamos lá, colocando no lugar dessa empresa ou dessa pessoa, quais são as fontes de recursos que ela pode procurar? Primeiro, né, vamos pôr primeiro o próprio bolso, né, recurso próprio. Recurso próprio é muito difícil, né? É muito difícil as pessoas operarem com recurso próprio. Claro, eu digo para vocês que é o ideal, tá? É o ideal. Tudo bem, não tem recurso próprio, e aí? Outra alternativa, quando não tem, a primeira alternativa quando não tem esse recurso próprio, é o quê? Buscar uma instituição bancária. O que acontece, professor? O tal do spread bancário, a taxa de juros do banco é muito elevada. O dinheiro sai caro. E o acesso aos bancos, né? Como assim um acesso? O banco exige aí um cadastro perfeito, o banco exige o quê? Muitas garantias aí para lastrear esse tipo de operação. Ou seja, você exclui aí bastante pessoas desse mercado bancário devido ao custo, devido às exigências e assim por diante. Professor, tudo bem, tem banco, qual que são outras opções aí? Cara, se você é uma empresa, você pode abrir o seu capital na Bolsa de Valores, fazer um IPO, só que acontece o seguinte, somente as grandes empresas que têm acesso a esse tipo de captação via as ações, debêntures comerciais, papers, bônus de subscrição e assim por diante, né? São os títulos de valores imobiliários. Aí, sabiamente, a Constituição possibilitou, trouxe as cooperativas de crédito para quê? Trouxe as cooperativas de
crédito dentro do Sistema Financeiro Nacional. E lá falou o seguinte, olha, as pessoas elas vão se organizar, elas vão se associar, vão se organizar, vão se associar e elas podem aí satisfazer as suas necessidades de crédito. Por quê, professor? Cara, lembra lá, cara, cooperativa de crédito, moeda escritural, gente, depósito à vista. Então, as cooperativas de crédito podem sim, elas se organizam. Então, o que acontece? É uma associação em cooperativa, cooperativismo, tem que ter membros. Pode ser alternativa para obtenção de crédito personalizado. Como assim crédito personalizado? Isso já foi cobrado em várias provas de concurso, né? O que acontece? Os associados devem ter um perfil comum, né? Algumas competências, algum perfil comum, principalmente necessidade de crédito. Então, ela vai se especializar, vai se desenvolver o quê? Nesse segmento especializado, né? O cooperativismo de crédito é supervisionado pelo Banco Central, né? Ok, já falei isso para vocês, né? Vem comigo aqui. Cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Parou? Olha só, cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados, né? Olha só, exclusivamente aos seus associados, né? O que acontece? Então, para você ir lá receber esse serviço bancário, você tem que se associar a essa cooperativa, né? Eu lembro muito bem que o professor Luiz Antônio, para quem não sabe a minha história de vida, eu já fui peão, né? E eu trabalhava numa companhia de saneamento básico, né? Lá eu trabalhava numa função, lá embaixo na hierarquia mesmo, operador ETA, né? Operador de estação de tratamento de água, né? Então era operador de tratamento de água, né? Era um trabalho braçal mesmo, sulfato nas costas, enfim, tal. Mas o que tem a ver com nossos estudos, né? Essa companhia era uma companhia estadual. Tá? E os empregados, as associações, eles se organizaram e fizeram uma cooperativa de crédito. E o que acontecia? Na hora que eu recebia o meu pagamento, eu optei em receber por essa cooperativa, né? Então, eu era cooperado. Cara, era maravilhoso, cara. Crédito rápido, entendeu? Eu tinha crédito rápido, as taxas de juros bem mais compensadoras do que o sistema financeiro. Depois que eu saí da empresa, né? Aí eu fui até para o Banco do Brasil, quando fui aprovado no concurso Banco do Brasil, estou falando isso em 99, 2000, né? Aí eu podia continuar sendo cooperado, né, dessa cooperativa de crédito, mas eu optei por sair porque não tinha recurso para manter duas contas correntes. Então, olha só, moral da história, vem comigo, olha só. Tem uma instituição financeira, mexe com o dinheiro. Ela o quê? Ela possibilita, ela tem o quê? O tesouro do mercado financeiro, do sistema financeiro, o quê? A autorização para captar depósitos à vista exclusivamente de seus associados. Os cooperados são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa. Outra característica. Os usuários são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa. Eu lembro muito bem que todo ano aí a cooperativa dava um lucrinho e a gente recebia lá um bônus, né? Participando de sua gestão e usufruindo dos seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os associados encontram os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimo e financiamentos. Os associados têm um poder igual de voto, independentemente da sua cota de participação no capital social da cooperativa. O cooperativismo não visa lucros. Os direitos e deveres de todos são iguais e a adesão é livre e voluntária. Bacana? Uma coisa importante, o cooperativismo, que é uma associação, as pessoas vão se organizar, ela não visa lucro, né? E aí tem uma vantagem e uma desvantagem que a gente vai aprofundar nessa aula. Tá? Vantagem, lucro, cara. No resultado, deu lucro, vai ser repartido entre os associados de acordo com as regras estatutárias. Agora, se a cooperativa der prejuízo, ela vai ser o que? Repartida também de acordo com as regras estatuárias, né, para os cooperados. Bacana, gente? Pode ficar tranquilo, cara. Essa aula aqui é uma aula
10, uma aula que tem todo o conteúdo necessário para você acertar qualquer questão de cooperativa. Vem comigo. Falando em questão, vamos fazer um exercício aqui. Tá? Caixa Econômica Sensgran Rio 2012. Cargo de escriturário, na verdade, Caixa é técnico bancário, mas vamos lá, né? As cooperativas de crédito são entidades equiparadas a instituições financeiras, ok. E suas operações devem ser reguladas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, ok. O principal objetivo de uma cooperativa de crédito é, então vamos lá, comando da questão, ela quer o principal objetivo, né? Olha a responsabilidade, o comando da questão, né? Vamos lá. Cooperar para o desenvolvimento econômico de uma determinada região associada ao sistema financeiro nacional. Professor, cooperar para o desenvolvimento econômico para determinada região associada. Cara, esse item A aqui, ó, dá mais para banco de desenvolvimento, né? O Banco de Desenvolvimento tem atuação regional, né? O Banco de Desenvolvimento, ó, desenvolvimento econômico de uma determinada região. Tá? Então, não é a letra A. Letra B, fornecer crédito para pessoas físicas de baixa renda por intermédio dos programas sociais do governo federal. E aí, prof? Esse objetivo aqui está mais vinculado ao objetivo das caixas econômicas, né? Da Caixa Econômica. C, intermediar a emissão de títulos e valores mobiliários com o mercado financeiro. Ó, intermediar a emissão de títulos, né? Esse cara C aqui é mais uma sociedade, né, distribuidora ou corretora, né, de títulos e valores mobiliários, né? Pode ser D ou C aqui, né? D, realizar financiamento e empréstimos de longo prazo para pessoas físicas e jurídicas, né? Financiamento e empréstimo, esse cara aqui está mais para um banco de investimentos, né? E, prestar assistência de crédito e realizar serviços bancários em condições mais favoráveis para seus associados. Matamos a questão, né? Para os seus associados, as suas cooperativas de crédito, né? Cooperativas de crédito, né? Nós já encontramos a resposta aqui, é a letra E. Particularmente, eu, professor Luiz, eu adoro esse tipo de questão aqui que a gente trabalha aqui, ó, Banco de Desenvolvimento, Caixa, sociedades distribuidoras ou corretora de títulos e valores mobiliários, banco de investimento, né? Por quê, professor? Porque nós vamos aí o quê? Fixando conteúdo. Passa em concurso público aquele aluno que consegue fixar cada vez mais conteúdo. Logo, essa questão aqui, gabarito, letra E. Letra E. Por meio da cooperativa de crédito, o cidadão tem oportunidades de obter um atendimento personalizado para suas necessidades. O resultado positivo da cooperativa é conhecido como sobra e é repartido entre os cooperados em proporção com as operações que cada associado realiza na cooperativa. Assim, os ganhos voltam para a comunidade dos cooperados, né? É muito importante isso, tá? Então você tem isso aqui. É claro, para você entrar na cooperativa, você paga, né? Você paga o quê? Para você ter uma certa cota do capital social. E de acordo com essa cota do capital social, você vai ter os seus respectivos rendimentos, né? Então essa é a ideia do cooperativismo, né? Atendimento personalizado, cara, realmente a gente tinha um atendimento personalizado na época lá, tem até saudade dessa época aí, né? Por quê, cara? Porque, cara, bacana demais, cara. Como os clientes são todo mundo associados, né? Normalmente vinculados aí a algum lastro comercial, então as pessoas se conhecem, né? Dá essa personalização. No entanto, assim como partilha das sobras, o cooperado está sujeito a participar do rateio de eventuais perdas, em ambos os casos, nas proporções dos serviços usufruídos. Bacana, né? As cooperativas de crédito são autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central, ao contrário dos outros ramos do cooperativismo, tais como de transporte, educação e agropecuária. Professor, eu quero explicações. Terá a explicação. Cooperativa de transporte escolar, por exemplo, precisa de autorização e é fiscalizada pelo Banco Central? Não. Por quê, professor? Porque ela não mexe com dinheiro. O Banco Central, cara, é uma grande autoridade aí
monetária, tá certo? Tudo que mexe com o dinheiro praticamente passa na mão do Banco Central, né? Tá certo? Então nós temos aí essas perspectivas. Nós vamos ver nos nossos estudos aqui, tá? Que temos algumas exceções aí que a gente vai falar sobre isso no decorrer da aula, tá certo? Mas eu não quero confundir vocês. Então, por que não passa pelo Banco Central Cooperativo de Educação de Transportes, cara? Porque não é instituição financeira, ela não faz operações aí, não mexe com o dinheiro, tá? Falando no OMI, estudo obrigatório, tá? A gente vai dar uma passada aqui nas cooperativas de crédito, nessa minha caminhada de concurseiro, em especial concurso de carreira bancária, eu afirmo sem medo de ser feliz que a maioria das questões de concurso são retiradas dessa página aqui. Então, vem comigo aqui. Vamos algumas coisas aqui, né? As cooperativas de crédito devem adotar obrigatoriamente, em sua denominação, a expressão cooperativa, tá? Então, tem que ter na sua expressão cooperativa alguma coisa, sendo vedada a utilização da palavra banco. Ah, professor, mas o Bancop, Banco Cooperativo, é uma outra categoria, tá? Banco Cooperativo, tá? É outra categoria. Ela não se enquadra na cooperativa de crédito, inclusive Banco Cooperativo vai ser objeto da nossa próxima aula, né? O que é uma cooperativa de crédito? Vamos lá, o que o Banco Central fala isso? Agora, né, na altura do campeonato, você já deve saber, mas vem aqui, vamos reforçar, né? Não pode ter preguiça. A cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada por uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente como forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos. Já vi muitas questões de prova falar que é com fins lucrativos, constituída para prestar serviços aos seus associados, né? Parou, tem que fazer aqui um parêntese para vocês, né? No começo da aula, o cara está precisando de dinheiro, ele não tem recurso próprio, ok, ele busca o banco. O que acontece com o banco, cara? O banco, como tem sim, como objetivo, tá certo? Ele é o quê? O banco é com fins lucrativos, é claro. Se o banco aí, ele opera nessa perspectiva de lucro, cara, ele vai repassar o custo do dinheiro para as pessoas, ou seja, a taxa de juros vai ser majorada. Daí, já digo para vocês aí, um grande diferencial do cooperativismo, por isso que cresce muito, né? E os lucros aí dos bancos, né? Todos respeito aos banqueiros, eu digo para vocês o seguinte, cara, com todo respeito, né? Todo respeito aos banqueiros, eu digo o seguinte, né, cara? São elevadíssimos, né? O objetivo da constituição de uma cooperativa de crédito é prestar serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso aos seus associados, mais simples e vantajoso aos seus associados, possibilitando o acesso ao crédito e outros produtos financeiros, aplicações, investimentos, empréstimos, financiamentos, recebimento de contas, seguros e etc. Então, está aí para vocês, né? Vamos mais aqui. As cooperativas de crédito só podem ser formadas por empregados de empresas. Olha a pergunta, né? Olha aí, né? As cooperativas de crédito só podem ser formadas por empregados de empresa, né? Professor, você explicou o seu caso concreto, né? Falei até uma coisa pessoal para vocês aí, né? Que eu tenho muito orgulho, né? Que o professor, eu falo isso, eu confesso para vocês uma coisa bastante pessoal, que, dada um momento da minha vida, eu tinha vergonha de falar que eu era peão, né? Hoje em dia, isso já me dá aí uma possibilidade aí. Hoje, isso me dá muito orgulho de dizer, não tenho vergonha de falar isso para vocês, né? Na época que eu trabalhei, foi na década de 90. Na década de 90, eu me formei em 98. Eu me formei em 98 na faculdade. E grande parte desse período eu era funcionário da Sanemat. Tá? Vou pedir licença para vocês aí 2 minutinhos só para contar essa pequena história da minha vida. Eu era funcionário dessa companhia de saneamento básico, né? Trabalhava na estação de tratamento. Lá eu trabalhava em escala 12/48. Né? Então, nesse 12/48, olha só, eu trabalhava nessa companhia e, além disso, eu era estagiário. Aí nessa época, eu fui estagiário da Caixa Econômica. Olha, foi assim, eu falo para você, professor, qual que foi o seu melhor emprego da vida, cara? Eu falo sem medo de ser feliz. Foi quando eu fui estagiário da Caixa Econômica Federal. Eu digo isso para vocês, né, com muito, muito orgulho. Fui estagiário da Caixa Econômica Federal e, ao mesmo tempo, lá e fazia a faculdade, né? Com essa carga horária, isso me possibilitou o quê? Me possibilitou formar.
E, além disso, eu acabei de formar, eu já fiz uma especialização. E quem custeou esses meus estudos foi esse emprego, né? E lá eu tinha muito tempo ocioso, então eu consegui estudar, eu consegui aí, né, desenvolver, fazer concursos. Olha, foi ótimo, né? Tá certo? Então é o seguinte, nessa época minha aqui, eu era funcionário, mas, olha só, as cooperativas de crédito podem ser formadas por empregados, só podem ser formadas por... Não. As cooperativas também podem ser formadas por pessoas de uma determinada profissão ou atividade, agricultores, pequenos e microempresários, microempreendedores. Além disso, existem cooperativas de crédito de livre admissão de associados, nas quais coexistem grupos de associados em diversas origens de atividades econômicas. Então, a pergunta é bastante... Por que ele estou falando? Porque exclusivamente aos dos seus associados. Olha só, para ser associado não é somente empregado de uma empresa ou de um segmento. No seu estatuto, se admite livre admissão, pode acontecer isso sim, tá certo? Bacana, vamos lá, vem comigo. Quais são as vantagens e desvantagens na constituição de uma cooperativa de crédito? Vamos lá, vantagens, né? Quais são as vantagens? O examinador gosta de cobrar isso. A cooperativa pode ser dirigida e controlada pelos próprios associados, ou seja, eles têm um comando da cooperativa. Aqui ele define as estratégias, diretrizes, né? A melhor forma para quê? A melhor forma para disponibilizar o crédito, né? A Assembleia de Associados é quem decide sobre o planejamento operacional da cooperativa. A aplicação dos recursos de poupança é direcionada aos cooperados, contribuindo para o desenvolvimento do grupo e também para o desenvolvimento social do ambiente onde vivem. O atendimento é personalizado. O crédito pode ser concedido em prazo e condições mais adequados às características dos associados. Os associados podem se beneficiar com o retorno de eventuais sobras ou excedentes, ou seja, a lucratividade, né? Tudo que tem vantagem tem o quê? Desvantagens, né? Por outro lado, como desvantagem, a gente já até falou um pouco sobre isso, né? Os prejuízos verificados no decorrer do exercício, se insuficiente do fundo, o fundo de reserva, devem ser rateados entre os associados na razão direta dos serviços usufruídos, facultado a compensação por meio de sobras dos exercícios seguintes, né? Ou seja, se não tiver sobra, tiver prejuízo, depois que utilizado o fundo de reserva, vai sobrar para o cara aí estar arcando aí com esse prejuízo, né? Bacana, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Boa administração, boa gestão, evita que aconteça isso. A cooperativa de crédito pode fornecer talão de cheque? E aí, pessoal? A cooperativa de crédito pode? Claro que pode. Por quê? Porque ela é uma instituição financeira não monetária. É monetária, sim. Né? Aí nós temos o quê? A regra de cheque. Né? O fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês é considerado serviço essencial a pessoas naturais que mantenham conta de depósito à vista. Então, olha só, muito importante. Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LAC Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência, 10 parcelinhas de R$ 25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui
empregado do Banco do Brasil. Então, já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de conhecimentos bancários aqui da Lá Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui da Lá Concursos, nós começamos, primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então, a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na Lá Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos.